para o início deste momento. Por determinação do pastor José Roberto Ribeiro, pastor desta igreja, batista de ministério, a igreja está em culto administrativo. Declaro aberta a sessão extraordinária alusiva ao culto de ordenação do irmão Cassiano Gomes Antequeira ao Ministério Pastoral Batista. Teremos o cântico congregacional, hino de número 212 do Inário para o culto cristão, onde entoaremos em louvor ao nosso Deus. Esse hino tem por título Ó Senhor, vem me dirigir, e o texto sugerido: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, verso 25, convido aos senhores, irmãos e irmãs, a ficarem em pé para esse canto. Aceitas. Teremos uma oração. Peço que o irmão Diácono Miguel Ascencio Pérez esteja trazendo esta oração inicial. Nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor Deus, a tua igreja, nesse local, a Igreja Batista do Ministério,
por ter esse momento de culto, Senhor Deus, culto de louvor e gratidão a Ti, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo nesse local, Senhor Deus. Nós agradecemos, Senhor Deus, esse momento, aonde nós estamos no culto, para consagrar uma vida, um servo Teu, um homem que vai se dedicar ao Teu trabalho, na Tua obra e no Teu ministério. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, Senhor Deus, todas as participações desse culto, todos os irmãos que estão assim, empenhados para o louvor, para os cânticos, nas apresentações, e também oramos a Ti pelo mensageiro, pastor Pedro Elcio, que ele assim seja iluminado e inspirado pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado pelas vidas aqui presentes. E agradecemos, Senhor Deus, imensamente a vida do pastor José Roberto Ribeiro, que tem conduzido o Teu rebanho até essa data aqui, durante longos anos. Muito obrigado por essa vida, Senhor Deus. Que o Senhor continue a abençoá-lo grandemente, a ele e a toda a sua família, para que ele assim continue firme e fiel na Tua palavra e no Teu santo ministério. E pedimos, Senhor Deus, pelo nosso irmão pastor Cassiano, Senhor Deus, que ora vai ser consagrado nesse dia, daqui a alguns minutos, que ele assim seja, Senhor Deus, guardado e protegido por Ti. Que o Senhor assim o ampare, o proteja, o conduza com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que ele assim tenha um ministério totalmente dedicado a Ti, dedicado à Tua santa palavra, Senhor Deus. Juntamente com ele, a sua esposa, os seus 2 filhos e os demais familiares que estão também nessa noite prestigiando, Senhor Deus. Seja conosco nesse culto e seja assim abençoando a todas as participações. Oramos também pelos nossos irmãos pastores que estão aqui conosco prestigiando. Que o Senhor assim nos abençoe grandemente, juntamente com eles, os seus ministérios e as suas igrejas locais onde eles assim dirigem. Nós oramos a Ti e agradecemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Peço que os irmãos se coloquem em pé, teremos um momento de louvor. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que alegria, né? É uma grande demonstração de amor. Irmãos, amigos, família, igreja, todos nós reunidos nesse culto especial, nesse culto que vai marcar essa igreja. E com isso, vamos estar louvando ao Senhor com 2 cânticos: Jesus em Tua presença e em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa
brilha, brilha, brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
sim. Tinha combinado que ia nos apresentar, né? Não todo mundo, né? Mas eu sou o Jorge, sou da Igreja Batista do Jardim Redentor, em Franca. Vim de Franca hoje de manhã, só para esse povo especial, amigo do meu irmãozão. E toda a banda aqui da Igreja Batista Trindade, na Atibaia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Atos do Concílio. Convido agora o pastor Carlos Inácio Rodrigues, presidente da Ordem dos Pastores Batista Norte da capital. Boa noite, amados irmãos. Saúde os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos declarar nesse momento aberta a sessão referente à ordenação do irmão Cassiano, da subseção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, norte da capital. Nesse momento, nós convidamos os pastores presentes para estarem conosco aqui na plataforma, tanto os que compuseram o concílio, como os pastores que estão presentes nesse culto, nessa noite, para o ato da consagração. A subseção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil Norte da capital tem o prazer de contar com todos os queridos pastores todos aqui nessa noite. Queremos dar a palavra ao irmão secretário, pastor Valdeci Felizmino da Silva, para a leitura do resumo da ata referente ao exame teológico. Relatório do Concílio para exame do candidato Cassiano Gomes Antequeira. O Conselho de Pastores, instalado em 28 de junho de 2025, com o fim de examinar o candidato Cassiano Gomes Antequeira, com vistas ao Ministério Pastoral, a pedido da Igreja Batista de Filisterra, a minha igreja, após ter avaliado o conteúdo de suas respostas nas áreas de conversão e chamada, teologia geral, eclesiologia, ética pastoral e denominação, diante das suas convicções doutrinárias e mediante o testemunho do seu pastor José Roberto Ribeiro, decidiu aprová-lo por unanimidade, recomendando assim a sua ordenação, por reconhecer que o candidato está apto para exercer as funções pastorais na qualidade de pastor batista, segundo os princípios da Palavra de Deus, acatados pela Ordem dos Pastores do Brasil. São Paulo, 9 de agosto de 2025, assinados presidente e secretário. Lido o resumo da ata, nós convidamos o irmão Cassiano para estar presente aqui
na plataforma. O irmão, por gentileza, se coloque de joelhos. Para frente. Os pastores, por gentileza, se acheguem para a oração de consagração pelo pastor Jurandir Salvador Amâncio. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, neste momento sublime em que estamos reunidos para a consagração do teu servo Cassiano ao ministério da Palavra de Deus, nós oramos buscando as bênçãos celestiais. Que teu Santo Espírito esteja ungindo este teu servo para este ministério tão sublime, que é o ministério da Palavra de Deus. Que ele seja ungido pelo Senhor para ser capacitado a exercer de maneira firme e segura este grande ministério na exposição da tua palavra em toda a sua veracidade. E oramos, Senhor Deus, que o Senhor o consagre de maneira absoluta, abençoadora, pelo poder do céu, hoje e para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nesse momento, o pastor Carlos Prose estará entregando a Bíblia de ordenação oferecida pela Igreja Batista de Cristo ao nosso irmão, agora pastor Batista. Amém. Quero ler o versículo da palavra de Deus que está em Josué, capítulo 1, versículo 8. E ao entregar esta Bíblia, com esta recomendação: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Amém. Amém. A subseção norte da capital da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil sempre oferece ao candidato aprovado e consagrado o certificado de pastor batista, oferecido aqui pela Ordem, para que fique certificado que o irmão foi examinado por essa Ordem e foi aprovado e consagrado para o Ministério Pastoral Batista. Vai entregar o pastor Rubens dos Reis de Italim. Certificado de ordenação ao Ministério Pastoral Batista. A subsecção da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, norte da capital de São Paulo, na pessoa de seu presidente, confere a Cassiano Gomes Antequeira este certificado, por ter sido mesmo aprovado e consagrado ao ministério pastoral, por concílios formados por pastores batistas dessa subsecção em 28 de junho de 2025 e em 9/8 de 2025, respectivamente, conforme as normas e regimento interno da Ordem dos Pastores Batista do Brasil, secção São Paulo. Pastor Carlos Inácio Rodrigues e primeiro secretário, pastor Valdecir Felizmino da Silva. Passo às suas mãos esse certificado, que Deus o abençoe. Amém. Nesse momento, os pastores estarão cumprimentando aí o nobre pastor
Cassiano. Aí nós vamos indo para lá, vamos voltando para lá. Com os cumprimentos, essa presidência declara a sessão da subseção da Ordem dos Participantes do Brasil do Norte da Capital encerrada. Passando a palavra ao dirigente do grupo. Palavras do pastor José Roberto Ribeiro, pastor desta igreja batista de Vila Esther. Uma gestação que durou 20 anos. E hoje nós temos a alegria do nascimento de alguém importante no reino de Deus. A igreja não votou e não escolheu o pastor Cassiano. Foi Jesus que escolheu. E nós cumprimos a ordem dele. E esse processo é natural e é necessário. O candidato deve se preparar teologicamente, espiritualmente e como ser humano, como membro de igreja. E foi dado o testemunho vivo desses requerimentos. E chegou a ponto dele ser examinado, aprovado e agora receber a unção de Deus sobre a sua vida através dos ministros de Deus. Mais de 15 pastores presentes impuseram as mãos abençoando o Cassiano. O Cassiano é alguém de futuro. Quando eu disse gestação de 20 anos, porque ele foi batizado no dia 1º de outubro do ano 2000. E daí para cá a gente vem acompanhando a vida dele e verificando o interesse que ele sempre demonstrou em querer saber, compreender e fazer. E hoje então nós temos alguém já ordenado pastor batista que tem o compromisso com Deus. Precisa ler. E ele gosta de ler. Foi dado a ele a oportunidade de escolher uma Bíblia. E ele escolheu essa Bíbliazinha pequena. Então tem que ter bastante vontade de ler. Ler é aplicar. O pastor é alguém que lê a Bíblia, o pastor é alguém que vive o que lê na Bíblia
O pastor é alguém que ama a alma perdida e trabalha para conduzi-la aos céus. Eu estou muito feliz com esta reunião. Esta reunião nós agradamos o Senhor Jesus. A Bíblia diz que se Deus se alegrar conosco, Ele nos abençoa. Hoje Ele está alegre e Ele vai te abençoar. Todos sairão daqui com uma graça maior, com uma bênção especial. O Cassiano está pronto. A partir de agora, ele será pastor auxiliar da igreja no amadurecimento final para assumir a direção da igreja num futuro breve, que só Deus sabe quando será. E nós estamos confiantes e esperançosos que seja logo. O pastor é alguém que deve amar a alma perdida. O pastor é alguém que deve fazer amigos. O pastor é alguém que deve amar a família, defender a família e trabalhar e envolver a família no reino de Deus. Uma das pessoas que mais desejou essa reunião, que sempre orou por esta reunião, que sempre declarou o amor dela para com o Cassiano, na esperança dele um dia chegar a ser pastor. E hoje ele chegou. Mas ela está no céu. Se ela pode contemplar, está contemplando e alegre com o que estamos realizando. Outro fato importante dessa reunião é rever os amigos. Eu peço perdão, eu peço desculpa a várias pessoas que quiseram me cumprimentar e não tiveram oportunidade, porque tinha uma fila, tinha muita gente querendo. Mas eu recebi abraços de muita gente que encheu meu coração, pessoas que passaram por aqui, pessoas que nasceram na minha mão, pessoas que cresceram e que estão dando testemunho vivo em outras igrejas e hoje vieram matar a saudade. Matar a saudade do tempo que foram membros, matar a saudade do velho pastor. Que Deus nos abençoe e que no ministério que está encerrando, porque no dia 25 de dezembro desse ano, eu completo 58 anos dirigindo a igreja. E é um período um tanto longo. Que Deus dê ao Cassiano um ministério longo. Deus aprecia ministério longo. Trabalhe, suporte, enfrente, lute, seja exemplo, dependa de Deus e Ele te dá vitória. Que Jesus abençoe cada pessoa aqui presente nesta noite. Amém. Amém. Teremos agora a participação musical, ou melhor, a participação do coral da Igreja Batista de Vila Esther.
sermão por meia hora. Meia horinha.
Se eu não dei boa noite para alguém ainda, boa noite. A voz vai voltar. Eu quero convidar o pastor Pedro que venha aqui. Ele vai nos trazer a mensagem dessa noite. E eu pedi para apresentá-lo. Eu falei que eu não ia chorar. Lembra que eu preciso pregar. Tá bom. Nós fomos para Atibaia em 2014 e em 2021, por conta da pandemia, nós nos mudamos para a Igreja Batista da Trindade em Atibaia. Os irmãos da Igreja da Trindade dá um oi aí, fala oi. E é uma honra ter o pastor pregando essa noite. Durante o tempo que nós estivemos lá integralmente, eu aprendi muito e eu tenho certeza que foi plano de Deus para que a gente se conhecesse. Então, muito obrigado, pastor. A palavra está com o senhor. Eu falei para ele aqui que ele tem que lembrar na apresentação que eu tenho que pregar. Então, se ele começar a chorar demais, eu também choro e não consigo pregar. Boa noite, irmãos. Privilégio estar aqui hoje. Uma noite muito especial. Uma daquelas noites que marca a vida para sempre. E um tempo de muita alegria. Conhecer o pastor José Roberto, a quem nós sempre ouvimos falar do carinho. Nós conhecemos o senhor e a irmã Esther através do Cassiano e da Júlia, de tanto que eles manifestaram carinho. E é um privilégio conhecer o senhor e conhecer a igreja aqui, que Deus conduziu agora. Pastor Cassiano, Júlia, Pamela e Léo como família para atuarem e servirem o Senhor. Antes de lidar com o texto, só quero mencionar algo que o pastor José Roberto já falou, mas sabe aquela sensação quando o seu time ganha o campeonato e sempre aparece um engraçadinho com aquela placa, eu já sabia? A gente sabia que esse dia ia chegar, Cassiano. Deus, desde que vocês chegaram em Atibaia, eu imaginava, e muitos irmãos, sabendo do amor que Deus colocou no coração de vocês por essa igreja, a gente sabia que esse dia ia chegar, e ele chegou. E eu fiquei pensando muito no pastor José Roberto, com uma longa carreira pastoral, e o privilégio de pregar seria dele, imagino, mas considerando-se as questões talvez de saúde, e com a preocupação legítima, talvez, pastor, do senhor não ficar muito tempo aqui de pé, eles pediram para eu pregar. E não foi difícil escolher o texto, porque eu peguei um texto de um homem já caminhando para o fim da sua carreira, que se preocupa com uma nova geração de pastores. E ele deixa um texto para pastores, sendo agora já um ancião. Não é o apóstolo Paulo, eu me refiro ao apóstolo Pedro. Eu vou pedir que você abra comigo, então, o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 5, em que Pedro, já um homem idoso, um homem experimentado, ele que é conhecido por todos nós como o apóstolo Pedro, ele termina os seus dias não apenas como apóstolo, mas ele termina os seus dias especialmente como um pastor. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 5, nós vamos projetar lá. É isso, olha aqui. Eu tentei pegar alguém parecido com o Cassiano. Não sei se eu consegui. Se fizer um chapéu, ó. Parte do nosso texto vai ser projetado aqui. Desculpa, Cassiano. Mas eu pedi que você deixe aberto no seu texto bíblico, porque nós vamos voltar ao contexto daqui a pouquinho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 5, eu já vou deixar projetado aqui mais fácil, e você... Desculpa, 1 a 5, eu falei, é 1 a 4. Diz assim o texto, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4. Portanto, eu apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles. E testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus
cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Eis o texto de alguém que sabe o que é o pastorado. E eu quero trazer para vocês justamente esse apelo. O texto diz aqui, portanto, apelo. Então, é um pastor já em fim de carreira, que sabe o que é o pastorado, e ele termina a sua primeira carta fazendo um apelo a outros pastores. E por que ele faz um apelo? Por que ele usa essa terminologia, eu apelo? Porque Pedro está preocupado com um problema. E a primeira parte que eu quero trabalhar, onde está no texto que há um problema aqui? Observe comigo aqui no versículo 1. Na palavra, portanto. Nós já sabemos, Cassiano, que quando tem uma palavra portanto, eu devo olhar para o contexto anterior. E quando eu olho o contexto anterior, no capítulo 4, há um grande problema para aqueles a quem Pedro escreve. E o problema é um problema muito comum. É o problema do sofrimento. E há um problema, então, para um pastor idoso, já entregando o ministério para pastores mais jovens, e ele percebe que há um problema. As pessoas da igreja sofrem. Observe comigo, capítulo 4, versículos 12 em diante, como Pedro está escrevendo sobre pessoas que sofrem. Capítulo 4 diz assim, versículo 12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Versículo 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Versículo 14, se vocês são insultados. Versículo 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, etc. Contudo, versículo 16, se sofre como cristão. E versículo 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E versículo 19 diz assim, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pedro está preocupado com um problema. O portanto surge porque Pedro percebe que as pessoas para quem ele escreveu são pessoas que sofrem. Cassiano, Pedro aqui no fim da carreira, ele apela para os seus sucessores por causa do sofrimento deles, que é necessário eles realizarem algo. Eu fico feliz, Cassiano, pastor Cassiano, que você já não seja mais tão jovem assim. Parece, mas já não é. Prepare-se, porque as pessoas que Deus colocou nesse rebanho aqui são pessoas que sofrem. E as pessoas que Deus vai trazer aqui são pessoas que sofrem. Não se engane, a igreja, ela é feita de gente, e vocês sabem, cada um com a sua história de dores, de lutas, de luto, de pecados, de situações em que sozinhas elas não conseguem sair. De gente que caminhou na angústia, na tristeza. De gente que errou e não sabe consertar. De gente ruim que se sabe pecadora. E o pouco que nós já conversamos sobre aconselhamento, nas últimas conversas, já com a expectativa de começar o processo de transição aqui na igreja, você já percebeu. E esse é o problema de todas as igrejas. As pessoas sofrem. Eu sempre conto que no meu primeiro ano de ministério, e eu espero que Deus te poupe disso, mas não sei se vai. No meu primeiro ano de ministério, uma irmã da igreja, quando ela me contou a situação dos seus filhos, tivemos uma conversa ali, estava ela e a filha, ela me trouxe a situação da família dela, de 2 dos filhos dela, e terminou ali a conversa, fui para casa. Dia seguinte eu fui para Atibaia para ver um local de retiro para a igreja. Eu tive que parar o carro
de tanto que eu chorava. Lembrando da história dos filhos daquela mulher absolutamente perdidos. E esse é o problema que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Portanto, e ele fala inclusive, portanto, ele menciona os sofrimentos de Cristo, porque ele está relacionando o sofrimento da igreja. O sofrimento é tão intenso que ele relaciona o sofrimento da igreja aos sofrimentos de Cristo. Esse é o problema. Mas olha que bonito no texto. Esse é o problema. Pessoas sofrendo na igreja. Mas tem um plano. E o plano continua aqui. Está no versículo 2. E o plano diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Sim, há um problema, pessoas sofrendo, mas há um plano. E o plano qual que é? Pastores que cuidam. Quando o apóstolo Pedro pensa em como resolver o problema, ele diz: pastoreiem. Pastoreiem. Só que ele diz o seguinte, eu quero mencionar isso daqui: pastoreiem o rebanho de Deus. De Deus. Por que o rebanho é de Deus? Porque o Senhor Jesus, com o seu sangue, Deus, com o sangue do seu Filho, comprou cada pessoa do rebanho. O rebanho é dele. Ele comprou pessoas com o seu sangue porque é o seguinte: essas pessoas que sofrem, elas mereciam a condenação. Mas porque Jesus morreu no lugar delas, pagou a condenação eterna delas. Essas pessoas entenderam isso e pela fé no que Jesus fez, elas se tornaram cristãs. E essas pessoas se tornam cristãs, têm os seus pecados pagos, mas elas continuam com seus problemas. Mas agora, pelo menos, elas são de Deus, e o rebanho é de Deus. Mas ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus, mas ele diz: olha a solução, que está aos seus cuidados. Quando há um problema de sofrimento, e o apóstolo Pedro percebe que as pessoas estão sofrendo, ele entende que a solução, olha o que eu vou dizer, a solução ela não é uma atuação direta de Deus. A solução para pessoas que sofrem é uma atuação de Deus, mas sob certos aspectos, uma ação de Deus mediada por pastores que cuidam. O que eu estou dizendo? Nós pastores, muitas vezes nos tornamos as mãos de Deus, no sentido de cuidar de pessoas. Os pés que vão ao encontro de pessoas, os ouvidos que ouvem as pessoas e a boca que fala a palavra de Deus para as pessoas. Há um texto, Kevin, de Mateus capítulo 9, que diz assim: observe como a solução de Deus para pessoas que sofrem é uma solução que ele usa gente para cuidar de gente que sofre. Mateus 9,35 diz que Jesus ia passando pelas cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando enfermidades e doenças. E diz no versículo 36, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olha para a multidão e fala: elas estão aflitas. O termo que é usado ali é como se as pessoas estivessem jogadas, lançadas no chão. E aí você pensa, Jesus está lá, ele está vendo, Jesus é que vai cuidar. Mas sabe o que Jesus diz? Então ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus vê a multidão com problemas, ele diz: orem para que Deus mande pessoas que cuidem da multidão. E esse é o plano. Plano de pastores cuidando de pessoas que sofrem. Mas lá nesse texto eu quero mencionar rapidamente que, sendo um cuidado tão importante, esse
plano de cuidar, ele tem algumas características. Essa pessoa que vai cuidar, esse cuidado, tem algumas características que eu quero colocar para você. Olha lá. Plano, pastores que cuidam, em primeiro lugar, olhem por ele, pelo rebanho. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Pessoas com problema, pastores que cuidam, como eles cuidam, em primeiro lugar. Pastores devem cuidar do rebanho voluntariamente, não por obrigação. Irmãos, a decisão de alguém se tornar um pastor, ela precisa ser voluntária. Ninguém pode forçar, ninguém pode pressionar, ninguém pode indicar, mandar alguém se tornar um pastor. Deus deseja que o pastorado seja uma decisão, claro que expressa pela igreja, mas que o candidato não seja alguém que se sente obrigado a fazer isso. Você está sendo ordenado, Cassiano, numa igreja, em um momento de transição. E a igreja, como já mencionei aqui, ela não é sua, Jesus comprou com seu sangue. Mas mesmo a igreja passando por um momento de transição, nem você, nenhum outro pastor deve se sentir obrigado a pastorear a igreja simplesmente porque existe uma necessidade. Mas eu vou falar o que eu sinto em você, e é muito parecido com quando eu me tornei pastor há 11 anos atrás. Ninguém é obrigado, mas talvez no coração de alguém que olha o rebanho, ele se sente impelido a querer cuidar das pessoas. Se Deus me deu os dons, Deus me deu o chamado na igreja, e é bonito ver quando alguém fala, é para cuidar? Eu quero. Nas minhas lutas da igreja, pastor, tem um irmão lá, um dos diáconos, e nas muitas lutas pastorais, e há anos muito difíceis, aqui e ali, às vezes tem momentos melhores, momentos difíceis, e um dia eu estava conversando com o diácono na igreja, e, perdão, eu dei uma reclamadinha. Né? Falei, tá difícil. E ele disse assim, não sei se eu devo imitar, porque vocês vão saber quem é. Quer ver? Eu falo, pastor? Ele disse assim, você que quis. E é verdade. É verdade. Parei na hora. Falei, é verdade, eu quis. Deus quer, assim diz o texto. Eu sou pastor porque eu quero. E Pedro diz, se você vai pastorear, tem que ser voluntariamente. Mas ele continua, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. E o pastorado ele tem que ser algo desinteressado. Um serviço sem interesse. O texto menciona aqui a palavra que é usada não por ganância, é uma palavra só que indica alguém que não é ávido por lucros desonestos. Considerando a sua trajetória profissional, Cassiano, eu acho que você não está assumindo a Igreja Batista de Vila Esther como pastor auxiliar por questões financeiras. Cassiano é dono de uma empresa. Mas alguns pastores eventualmente visam em igrejas lucros financeiros, outros não. Mas a gente deve ter o cuidado de não pastorear a igreja buscando alguma vantagem. Olha o que eu vou dizer, Cassiano, com isso eu termino esse desinteressadamente. É você que vai servir o rebanho, não o rebanho que vai servir você. E o texto termina dizendo o seguinte, nesse plano de pastores que cuidam, como que eles cuidam? Não hajam como dominadores, versículo 3, dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E por falta de palavra melhor eu coloquei pastores que cuidam exemplarmente, ou por meio do exemplo. A ideia é que um pastor não deve se sentir o chefe da igreja. Ponto que é muito claro do apóstolo Pedro, e eu quero já fazer uma aplicação direta aqui.
Pastor Cassiano, a vida toda dele foi feita no meio empresarial. Primeiro como funcionário e depois como empresário. Em uma empresa, aquele que é o CEO, o líder, ele contrata, ele descontrata, ele compra, ele pede uma consultoria se ele quiser. Se ele precisar demitir, ele demite, assina, o indivíduo vai embora. Faz na empresa aquilo que ele acha melhor. Querido pastor Cassiano, uma igreja não é uma empresa. A igreja é liderada por pessoas que lideram pelo exemplo. Se a gente quer que as pessoas nos respeitem, o pastor tem que primeiro respeitar as pessoas. Se a gente quer que as pessoas nos ouçam, o pastor tem que ser alguém disposto a ouvir. Se a gente quer que as pessoas não falem mal do pastor, o ideal é que o pastor não fale mal das pessoas. Se a gente quer que as pessoas sejam amáveis, o pastor tem que se tornar um homem amável, porque o pastor deveria liderar pelo exemplo. E sabe o que assusta? Se a gente for honesto como pastores, a gente vai dizer assim, mas peraí, eu não sou exemplo em tudo. Sabe o que é lindo do texto bíblico? A construção usada pelo apóstolo Pedro aqui, quando diz, não hajam como dominadores os que lhe foram confiados, mas como exemplos, nessa tradução aqui não aparece da forma como poderia ser traduzida, mas torne-se exemplo. O apóstolo Pedro fez questão de colocar um verbinho que dá uma ideia de processo. Torne-se com o tempo o exemplo. É um processo. Agora, o único processo que Deus estabeleceu para um pastor com o seu rebanho é a liderança através do exemplo. É o único. O rebanho vem atrás. Pastor Cassiano sabe que na nossa igreja, eu não sei por quanto tempo isso vai durar, espero que dure bastante, a gente sobe a Pedra Grande, a famosa Pedra Grande de Atibaia, uma vez por ano. E está aqui aquele irmão da nossa igreja que sempre vai à frente, não é isso? Cadê o Sérgio? Sérgio. É o nosso guia ali. A ideia de ter um irmão que vai à frente, agora o Sérgio vai saber, acho que ele não vai querer mais ser o nosso guia. Você tem a ideia de que é alguém que está direcionando o caminho. Mas como a gente tem muito jovem, adolescente, às vezes vão crianças subindo a pedra, eu sempre penso assim, aquele que está pisando na frente, a ideia é que os outros que vão atrás pisem nos mesmos lugares. Porque se o Sérgio pisar numa cobra, a ideia é que só ele pisou. Desculpa, Sérgio. Eu vou na frente esse ano. O pastor é aquele que pisa primeiro. E a ovelha vem atrás. Isso é lidar pelo exemplo. Eu piso, eu sei que aqui é escorregadio, eu falo, ei. Eu já pisei aqui, já caí. Eu costumo dizer, pastor Cassiano, que é bom para um pastor ele ter passado várias lutas na vida, porque ao passar pelas lutas e começar o processo de vencê-las, aqueles da igreja, da congregação que estão passando pelas mesmas lutas em um outro momento ou estágio da vida, agora o pastor pode dizer, olha, pela palavra de Deus eu apliquei isso que o pastor José Roberto falou, eu li e eu apliquei, e eu fiz assim, e olha, melhorou. Você não quer fazer igual? Pastores cuidam por meio do exemplo. Pastores cuidam voluntariamente, pastores cuidam desinteressadamente. Mas sabe como esse texto termina? Eu acho tão bonito isso. Podia terminar aqui, já estaríamos sabendo o que um pastor faz, mas o texto termina no versículo 4, quando diz... Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Sim, há um problema, pessoas sofrem. Há um plano, pastores que cuidam voluntariamente, cuidam desinteressadamente, cuidam através do exemplo. Mas olha que bonito, para o pastor não termina aí, porque é um último P aqui.
há uma promessa. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E eu acho interessante que a expressão coroa no Novo Testamento aparece várias vezes. Aparece não só para pastores, aparece para crentes, eu ia falar normais, né? Mas, talvez pastores não sejam muito normais, né? Mas é prometido no Novo Testamento que os crentes, aqueles que confiam em Jesus para a sua salvação, receberão uma coroa. E o tipo de termo que é usado muitas vezes, da ideia dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em que o indivíduo ganhava uma prova, uma luta, uma corrida, talvez a maratona, e ao fim ele recebia aquela famosa coroa de louro, que é uma coroa com aquela folhinha, sabe aquela folhinha de louro? Então, você imagina ganhar uma coroa de louro. Primeiro dia está lá verdinha, né? Linda, campeão, ganhei. Né? Segundo dia, o louro tá bonito. Amassadinha na ponta. Terceiro dia já está meio amarela. Quarto dia já vai para o feijão. Mas o texto diz, uma coroa imperecível. Essa não é feita de folhinha de louro. É de um material que não perece. E o texto menciona que os pastores receberão uma coroa que é imperecível. Talvez não seja uma coroa diferente dos outros irmãos. É difícil estabelecer isso no Novo Testamento. Mas tem algo diferente aqui. O pastor José Roberto mencionou o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Esse texto você conhece bem. Aquele que designou o pastor Cassiano, os demais pastores aqui, para serem pastores do seu rebanho, é o próprio Jesus. Talvez faça sentido por isso que ele coloca aqui agora o Supremo Pastor. Me dá a ideia já que ele que designou. Talvez o prêmio diferente não seja a coroa, mas seja aquela pessoa que vai nos coroar. Se ele escolheu, é provável que naquela cerimônia de coroação sejam aquelas mãos furadas que vão colocar a coroa imperecível na nossa cabeça. Porque ele diz, quando se manifestar quem? O Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Nós receberemos a imperecível coroa da glória, e essa é a promessa. A promessa para pastores que cuidam. E eu quero terminar lembrando de algo que eu não disse. Sim, há um problema na igreja, pessoas que sofrem. Há um plano, que são pastores que cuidam voluntariamente, desinteressadamente, exemplarmente. Há uma promessa de uma coroa imperecível, mas eu quero lembrar quem é a pessoa que está escrevendo isso. Portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles. E olha o que ele diz, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Peraí. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Quem está escrevendo isso? Apóstolo Pedro. Peraí. Eu acho que ele está tendo uma visão de si mesmo. O que Pedro fazia enquanto Cristo começava a sofrer? Ele estava ali adorando o Senhor. Se você olhar Lucas 22, diz assim, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Negou a Jesus. Falava ele ainda quando o galo cantou. Esse que está se dizendo, testemunho do sofrimento de Cristo, enquanto Jesus sofria, ele negava a Cristo. E diz o texto de Lucas 22, 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. O homem que se diz testemunha do sofrimento de Cristo é o homem que, enquanto Jesus começava o seu processo de julgamento injusto, ele negava Jesus.
Como que um homem desse pode ser pastor do rebanho de Deus? Mas eu quero lembrar como foi a restauração de Pedro. Jesus morre, no terceiro dia ele ressurge dos mortos. Alguns dias depois ele diz, vão para Galileia, os discípulos vão. De repente eles estão pescando, aparece um homem fazendo uma fogueirinha na praia, e esse homem fala, lança a rede. Os discípulos lançam, vem o milagre de mais uma pesca maravilhosa, eles percebem que é Jesus, Pedro entra na água, vai até Jesus, e eles comem juntos, e aí em algum momento eles levantam e vão caminhar na praia, no mar que você e sua família estiveram. E se você olhar o título da sua Bíblia, o título não é inspirado por Deus, mas reflete o conteúdo, diz assim, a restauração de Pedro. João 21:15, que diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei os meus cordeiros. A palavra cordeiro aqui significa ovelha jovem, falando de crianças. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Falando de adultos. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, mas ele precisava. Ele negou 3 vezes. Você me ama? E lhe disse, talvez já, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Ouça o que eu vou te dizer, Cassiano e demais pastores. O pastorado, que é esse plano que Deus tem de cuidar de pessoas que sofrem, esse plano é a maior prova, em primeiro lugar, de que Jesus restaura pecadores. E, em segundo lugar, esse plano é também a maior prova de amor que um ser humano pode dar a esse Jesus. É quando a gente cuida das suas ovelhas. Quando Pedro então fala, pastorei o rebanho de Deus, ele está expressando exatamente as mesmas palavras que Jesus tinha dito para ele. E o nosso desejo, pastor Cassiano, é que você seja um pastor assim. Ah, eu amo o Senhor, prova. Eu cuido das ovelhas. Não existe nada mais adequado para o pastoreio. Ou não existe nada mais adequado para demonstrar que alguém ama o Senhor do que pastorear o rebanho que ele comprou. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos muito alegres hoje aqui, porque o Senhor concedeu mais um pastor mestre. Pastor Cassiano, desafio agora de começar uma jornada de lidar com pessoas que sofrem, mas lidar com essas pessoas na qualidade de pastor. Alguém que cuida, que orienta, que ensina através do exemplo. Faz isso de forma desinteressada e de forma voluntária. Olhando para o rebanho que é do Senhor, mas que ele misericordiosamente confia a pessoas imperfeitas como eu e os demais pastores aqui. Senhor, cuida do pastor Cassiano em todos os momentos, nos momentos de alegria que o pastorear muitas vezes traz, mas nos momentos de luta, de dor, de choro, que também compõem o processo. Que ele lembre sempre que o que ele faz como pastor é uma expressão do amor a Deus, porque o rebanho é de Deus, e é uma forma de expressarmos a nossa gratidão
pela restauração que Deus deu a todos nós. Abençoa essa igreja, multiplica aqui irmãos que precisam de pastoreio, para que o teu rebanho cresça saudável com a palavra de Deus. Usa muito a vida do pastor Cassiano e, como o pastor José Roberto mencionou, que seja um pastorado longo, mas mais do que longo, que seja fiel. Esse é o nosso pedido, Senhor, e já grato pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Gabriel. Obrigado, pastor Pedro. E encerrando e já indo no final desse culto, eu pedi que meus irmãos me acompanhassem, que nós temos um quarteto que nós chamávamos Quarteto da Ministério, e depois nós mudamos o nome para Quarteto Somos Um. Nós chegávamos de algumas igrejas e ficavam perguntando: por que somos um se são quatro? Né? Nós somos um em nome de Jesus. Era a piada pronta. Nós somos 4 e nós já fomos 6. Já tivemos o Jonathan, o Jonatas, Jonathan já está na glória. O Jonatas está na Europa e mandou uma mensagem aqui para mim, feliz. Jonatas, ele é neto do pastor, então deixo meu abraço para ele, que é uma grande alegria nós estarmos aqui. Então nós vamos louvar o nosso Deus, cantando uma música que nós já cantamos muitas vezes, um louvor ao Senhor. Amigos são especiais. aqui, morreu numa cruz.
possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais. Cada dia em meu viver, quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Amém. Não chorei. Obrigado, irmãos. Nós já estamos encerrando, mas eu gostaria apenas algumas palavras. Primeiro, agradecer a todos que estiveram aqui, que estão aqui nessa noite. Nós imaginávamos que viriam algumas pessoas. As irmãs que prepararam o alimento tiveram fé. Então, se faltar alimento, não foi falta de fé não, tá? Foi além do que a gente acreditou. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que Ele me sustentou até aqui. Eu vou ler para não chorar, tá? Porque fica mais fácil. Que Ele me sustentou até aqui, Ele dirigiu a minha vida de uma forma que hoje eu possa entrar nessa nova fase, assim como eu entrei em outras fases da minha vida. Quando eu decidi deixar o meu emprego, eu orei por um ano pedindo a Deus que, se fosse aquilo certo, que Ele me abençoasse, e o Senhor me abençoou. Eu acho que trabalhar aqui comigo naquela época, só a Miriam está aqui, e é uma grande alegria. Não sei onde você está, mas está ali, ela está ali. Ela foi quase minha chefe, mas é legal. A minha chefe, a Elaine, não sei se ela não pôde vir, mas que Deus abençoe a vida dela também. Quando eu decidi me casar, eu orei muito. E a minha esposa está ali. E Deus me abençoou. Quando nós tivemos a nossa primeira filha, Pamela, o Senhor nos abençoou. Quando nós tivemos o Léo, o Senhor nos abençoou. Quando nós decidimos mudar para Atibaia, foi uma transição pós-pandemia ali de Covid e tudo mais. Deus nos abençoou, nos colocou numa igreja abençoada. E agora, Deus falou no meu coração que eu precisava voltar para a Igreja Batista de Vila Esther. E foi um chamado do Senhor. E sempre, em todas as circunstâncias, a nossa família confiou no Senhor. Ele sempre nos direcionou em todos os caminhos e nós temos certeza disso. Sempre que os irmãos da igreja me questionavam e falavam: você podia ser pastor, eu dizia assim: um dia, depois que meus filhos estiverem grandes. Eu parafraseava o texto de 1 Timóteo 3, 4 e 5, que eu lia e entendia que um pastor deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Nós tivemos muitas falhas no processo de criação dos nossos filhos, como qualquer pai, qualquer mãe sabe que é muito difícil, mas nós sempre confiamos no Senhor. E a partir desse chamado agora, eu creio que nós estamos no momento certo. A minha família é o bem mais precioso que o Senhor colocou nas minhas mãos. E agora, a partir de hoje, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, o mesmo respeito pelos irmãos da Igreja Batista de Vila Esther, eu e a minha esposa, que nós dedicamos aos nossos filhos, uma já adulta e um quase,
mas em questão de tamanho ele já superou ela. Nós vamos dedicar a nossa igreja onde o Senhor nos usar. Mais uma vez vamos depender do Senhor Deus, como Samuel proclamou lá em 1 Samuel 7,12. Até aqui o Senhor nos ajudou. E é uma confiança que eu tenho, que eu apoio sempre no Senhor Jesus. E agora daqui por diante precisarei que Ele me sustente e me oriente em todos os meus caminhos. E também que veio lá do Rio de Janeiro, acho que veio mais longe de todos, meu sócio Gabriel, que nós já conversamos muito, que vai me apoiar muito nesse processo, que eu vou precisar me dedicar mais à nossa igreja. E Provérbios 3, 5 a 7 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele te dará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Que eu tenha essa confiança no Senhor e busque a cada dia o entendimento vindo do Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, aos irmãos da Igreja Batista de Vila Esther, que trabalharam. Eu não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, mas trabalharam pintando, trabalharam organizando, trabalharam ensaiando, preparando o salão, todos os detalhes, toda a limpeza, toda a arrumação, todos que vieram prestigiar aqui hoje esse momento tão importante para a nossa igreja. Eu creio que com vários irmãos eu conversei sobre isso e entendo que esse é um novo tempo para a Igreja Batista de Vila Esther. E nós vamos fazer isso juntos. Que eu tenha essa confiança em Deus, no Senhor, e busque a cada dia isso. Eu quero pedir licença para os irmãos agora, para agradecer algumas pessoas em especial, e enquanto eu estiver agradecendo essas pessoas, outras serão agradecidas ao mesmo tempo. Alguns podem chorar de tristeza ou de alegria, mas eu quero agradecer. Poxa, você parou? Não continua? Tinha ido até o fim da música? Vamos lá. É bom que eu me seguro aqui para não... Você esqueceu de passar a letra? Peraí. Calma aí, vai acabar. Eu estou cantando na cabeça a música. Pronto. Agora. Primeira coisa, eu quero agradecer ao meu pai e à minha mãe. Aquele bigode não sou eu, é meu pai. Aquele pastor lá, hein? Eu sou do lado de cá, do lado de lá é meu irmão. Eu quero agradecer a eles, irmãos, para dizer que no processo da minha vida eu tive muitos desafios, muitos percalços, mas tanto eu como meu irmão, nós temos a certeza, meu irmão que hoje também é crente no Senhor Jesus, tem a sua família, nós temos a certeza que todas as coisas que aconteceram na nossa vida, das boas e das ruins, nós temos certeza absoluta que o Senhor estava na direção. Nós não temos dúvida nenhuma. E nós temos que agradecer sempre a nossa família, irmão. E eu agradeço ao meu pai, à minha mãe e ao meu irmão por isso. E eu não tinha foto melhor do que essa, que eu acho que é a mais antiga que eu tenho, que eu estou mais ou menos na foto. Eu quero agradecer também, e aí estendendo com a minha família ali, todos os meus familiares diretos que estão aqui nessa noite, que vieram aqui nessa noite, todos os meus tios que me ajudaram em muitos momentos, e aí toda hora que eu vou falar sobre essas coisas eu engasgo, mas eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui nessa noite. Eu também quero agradecer a outra família, pastor Zé Roberto, irmã Esther, irmã Estela. Pastor Zé Roberto, para quem não sabe, ele andou caindo aí uns tempos atrás, e o pastor Zé Roberto, na ânsia de querer cair, caiu de novo. Mas cair no sentido de tombo, tá, irmãos? E ele machucou a perna, e ele talvez não estivesse aqui hoje, mas no domingo à noite, no domingo passado, de manhã, nós dissemos: o pastor estará aqui. Nós cremos e ele está aqui, porque a igreja orou, a igreja intercedeu e o pastor está aqui. Eu quero agradecer a ele, a irmã Esther e a irmã Estela, esses três que estão aqui nessa igreja desde que o pastor falar. Eu estou aqui há tantos anos. A irmã Estela está aqui, eu falei para ela: se o pastor não vier, você vem tocar, arranja alguém para ficar lá e vem, mas veio todo mundo. Então, eu agradeço a família do pastor
e, por consequência, toda a família da Igreja Batista de Vila Esther. Eu agradeço todos os irmãos. Essa família que desde o dia, irmãos e amigos, que eu entrei nessa igreja pela primeira vez, um não crente, visitando como namorado da Júlia, todos me acolheram, sem exceção. Todos, inclusive o Miguel. Todos me acolheram. Todos me acolheram. Eu sempre me senti amado e sem conhecer nada da Bíblia, das Escrituras, eles me acolheram com todo carinho e aqui eu me senti em casa em todos os sentidos. E aí eu estendo esse agradecimento a todos os irmãos da igreja, de hoje, daquela época, de todos aqueles que foram algum dia daqui, o líder de jovens, meus líderes ali, Beto e Simone, obrigado por tudo, e todos os outros irmãos, que eu não cito os nomes para não ficar aqui alongando muito, mas todos os irmãos, muito obrigado. 25 anos eu estou nessa igreja, e quando nós saímos e voltamos, nós nos sentimos sempre em casa. Mas eu quero também dizer aqui de uma pessoa, essa mulher, a irmã Esther, desde que eu comecei a fazer teologia, por algum motivo ela chegava para mim e dizia assim: por que você não se prepara para ser pastor? Eu sorria educadamente e dizia para ela: não. E todas as vezes que ela tinha a oportunidade, ela vinha para mim e dizia: Cassiano, por que você não se prepara para ser pastor? Eu dizia: não. Eu não estou ainda na época disso, eu tenho meus filhos pequenos. E eu dizia: quem sabe um dia, irmão? Irmã, quem sabe um dia? Mas muito mais por respeito. Mas de alguma forma, a irmã via em mim algo diferente e eu agradeço a vida dela. E eu encontrei, eu sabia que eu tinha. Não é para olhar eu sem barba. É a irmã Esther. Essa mulher tão graciosa, tão abençoada. E eu dedico grande parte disso que está acontecendo aqui hoje à vida dela. Uma outra pessoa, que hoje infelizmente não pode estar aqui, eu disse para ele que eu nunca mais falo com ele. É esse cidadão aí. O Rogério se machucou por uma questão na coluna e ele está internado. Eu estive com ele anteontem, nós oramos juntos. Nem ele, a Ana não está aqui não, né? Não. Nem ele nem ela podem estar aqui, mas eu queria falar sobre o Rogério porque ele foi o primeiro professor de escola dominical que, no primeiro dia que eu vim nessa igreja, eu fui na classe dele, assisti a aula dele, e ali naquela aula eu ouvi o ensino e eu disse: meu Deus do céu, faz sentido. Faz sentido isso que ele está falando. Porque até então eu olhava e eu abria a Bíblia e eu não entendia nada. Eu não conseguia ter entendimento de nada. E naquele dia eu vi a pregação do pastor Zé Roberto, depois fui na aula, isso no dia 14 ou 15 ou 16 de outubro de 1999. E aí eu ouvi a aula e disse: faz sentido. De alguma forma Jesus pode ter me salvado. E ali eu fui aprendendo, e o Rogério foi muito especial para mim nesse tempo todo. Sempre um amigo, um irmão, um professor, e outra família também que eu não posso deixar de agradecer são essas pessoas aqui. A Igreja Batista da Trindade, Atibaia, que nos acolheu assim. O primeiro dia que nós chegamos lá, eles estavam movendo um móvel, que eu não sei para que é aquele móvel. Até hoje ele está lá no É esse móvel ali, ó. É esse daqui de trás. Ele é desse tamanho. E eu não sei nem, não serve para nada. Ele serve para pôr um copinho quando tem algum evento, alguém vai lá pôr um copinho. Eu quero agradecer porque esses irmãos acolheram a mim, a Júlia, as crianças, e o Léo e a Paula provavelmente vão continuar na Igreja Batista de Atibaia, lá na Trindade, trabalhando, crescendo lá, se desenvolvendo. E eu quero agradecer esses irmãos que vieram não de tão longe, porque eu vou e volto sempre que precisa, então não é longe não. Eu agradeço de vocês estarem aqui. Mas eu também quero agradecer aqui algo que eu vou ler
o que a Júlia escreveu. Ao mesmo tempo, ler para contar que a história que Deus escreve não existe nada de coincidência. Nada de coincidência. Tudo é feito de acordo com o propósito de Deus. E ela agradece em primeiro lugar ao pastor Zé Roberto, que ela disse que foi o pastor dela até antes dela nascer. Porque quando o senhor Esdras e a dona Elce já eram membros da igreja, e assim como os nossos filhos, e assim como acho que muitos aqui, teve o pastor Zé Roberto como pastor quando ainda estava no ventre. E isso é uma dádiva ter o pastor aqui hoje e podemos ver isso. Mas eu quero também citar aqui um outro pastor. Para quem não sabe, os avós paternos da Júlia, o pastor João Soares da Rocha, e como ela escreve aqui, a avó Júlia, ele foi o pastor fundador desta igreja. Ele fundou essa igreja. E de forma impressionante, a Júlia agora vai ser... Não vou falar. A esposa do pastor Cassino. Quem pegou... Um outro casal também que eu quero agradecer aqui são esses dois. Que ela coloca aqui como vô Otávio e a avó Angelina. Que eles foram zeladores desta igreja. Então, irmãos, essa família nasceu para fazer algo nessa igreja. Eu e a Júlia, nós nos juntamos por algum propósito que eu não conseguia entender, mas hoje eu tenho a certeza que foi o plano de Deus. Lá atrás, quando o pastor João, por algum motivo, Deus chamou ele para esse lugar, e Deus trabalhou na vida de tantas pessoas, através do pastor João, e depois através do pastor José Roberto, e também através desse casal que cuidou aqui desse lugar como zeladores por tanto tempo. A gratidão da Júlia pela vida deles. Eles um dia entregaram as suas vidas a Jesus e se colocaram à disposição de Deus para servirem no reino. E assim como eles, aqui a palavra da Júlia, com muito temor e humildade, nós queremos servir como o Senhor assim quiser. Por isso sou grata a Deus por essas vidas e agradeço a Deus por tocar no coração do Cassiano e ele entender o chamado de Deus na vida dele para servir. Que esse seja nosso sentimento, servir a Deus da maneira que Ele achar melhor. Você não quis ler? Eu quero encerrar dizendo que eu pensei muito o que dizer sobre essa última pessoa, que já não está mais entre nós. E é impressionante que quando eu falo desse cara aqui, todas as vezes eu choro, porque foi num dia que eu estava precisando contratar um estagiário. Ele foi fazer entrevista de emprego comigo. Ele tinha 16 anos. Eu entrevistei ele. Ele saiu e ele andou como se fosse daqui até a porta da igreja, que era o elevador do shopping, para ir embora. E naquele momento, eu senti algo no meu coração dizendo assim: por que você vai esperar? Chama ele. E eu fiz uma coisa que não faz o menor sentido, eu saí correndo. Eu corri. E ele estava apertando o botão com uma cara de mais uma entrevista que não deu certo. E depois eu fui conhecer a história dele, quanto ele já tinha sofrido. E eu falei: você está contratado. Ele olhou para minha cara e falou: por quê? Eu falei: não sei. Ele se tornou meu melhor amigo por muitos anos, por muitas batalhas dele, minha. E um dia nós estávamos no ônibus voltando para pegar
o metrô no terminal, ele me convidou para ir no Play Center com os amigos da igreja e me mostrou a foto da Júlia. E eu disse, eu quero muito ir no Play Center. De formas que nós não podemos explicar. Ele teve uma filha com a minha prima Camila. E eu, Helena, eu quero dedicar esse culto hoje ao seu pai. Que você saiba como ele foi especial na vida de muita gente aqui em Vila Esther. E tenha muito orgulho dele, porque eu tenho. Eu tenho certeza que um dia eu vou encontrá-lo na glória. E através da vida dele, do testemunho dele, tudo isso aqui está acontecendo hoje, porque algum dia o Senhor tocou no meu coração e disse assim, por que esperar? Chama ele. Ele foi um amigo meu por muito tempo, e hoje já está na glória. E por último, eu quero agradecer ao Júlia, o Léo e a Pan. Como vocês percebem, desde pequeno a gente tentou fazer eles cantarem. E talvez não seja algo que eles gostem muito de fazer. Traumatizou. Eu penso que às vezes é por conta dessas insistências dos pais. Mas eu quero agradecer a vida deles, porque eles me apoiam em todos os momentos, em todos os momentos. Eles são meus grandes apoios em tudo. E eu queria chamar vocês para vir aqui comigo. Que eu prometi que eu não ia chamar. Mas só para dizer que a decisão de ser pastor passou por várias conversas com eles. E quando eu disse que eu só seria pastor quando eles já estivessem grandes, que várias vezes, e uma vez quando pequenos ainda, conversando entre nós sobre um dia ser pastor, o Leonardo, a Pamela, eu não lembro, virou para mim e falou assim, por que você não é pastor então? Foi você, né? Acho que foi. E quando eu conversei com eles de novo, e quando nós conversamos sobre voltar para Vila Esther e assumir o pastoreio aqui, foi um momento muito solene, que eles simplesmente gritaram assim, nossa, que grande novidade. Então eu tenho o apoio deles, se eles estiverem aqui com a gente, ou lá em Atibaia, como é a nossa programação, ou se eles estiverem em outro lugar, em outro país, onde quer que eles estejam, nós sabemos que a nossa família até aqui foi sustentada pelo Senhor. E eu agradeço a vida de vocês, por tudo que vocês são na minha vida. Tá bom? E eu encerro meus agradecimentos, agradecendo ao Senhor Jesus, que Ele me salvou. Por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu peço a todos que fiquem de pé. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui também. Eu vou orar encerrando o culto. Abdias, eu posso dizer aqui que está encerrado? Cadê ele? Ah, você vai voltar, né? Depois que eu descer, você volta. Eu quero orar aqui com eles. E como pastor batista agora, eu tenho a missão de dar a bênção pela primeira vez. E eu quero que eles estejam aqui, porque por muitos e muitos anos eu orava na bênção e eu sentia o Leonardo na minha cintura. Eu sentia o Leonardo no meio do meu peito. Eu senti agora o Leonardo aqui do meu lado. Eu quero fazer isso diferente, porque eu não vou ser pastor sem a minha família, irmãos. Se um dia eu tiver que escolher, eu vou escolher a minha família. Eu digo isso antes de assumir uma igreja, antes de assumir um ministério,
Eu digo isso como exemplo, porque a família é o pilar da sociedade. E se nós não glorificarmos a Deus, as nossas famílias, o mundo está perdido. Então, ame, em primeiro lugar, ao nosso Deus, e depois ao Senhor Jesus e à sua família. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão abençoado que nós temos de estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, cada família representada. É muita alegria no meu coração de ter todos aqui, ó Pai. Aqueles que conviveram comigo muitos anos, aqueles que eu conheci recentemente, que são pessoas amadas, que possam nos ajudar a orar por nós, que a Igreja Batista de Vila Esther possa ter um tempo abençoado aqui, ó Pai, se for da vontade do Senhor, que eu possa ajudar, ó Pai, os irmãos, para que nós tenhamos uma grande igreja, de acordo com a Tua Palavra, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém. E que a graça de Deus e o amor do nosso Pai e as consolações do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que ela esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu tenho certeza que o Beto e a Simone estão segurando essas palmas desde o primeiro hino. Por que não bateu? Obrigado, irmãos. Obrigado. Pastor Cassiano. Pastor Cassiano, Deus o abençoe. Abençoe a sua família. E com a sua instrumentalidade, venha abençoar a todos nós. Amém. Amém. Irmãos, chegamos ao final dessa parte. Teremos a recepção, conforme já foi anunciado anteriormente. Todos são os nossos convidados, os nossos queridos. Esse é o meu. Esse é o seu. A minha corda. Já pregando. Bom, irmãos, por incumbência do pastor José Roberto Ribeiro, declaro encerrada a sessão extraordinária da Igreja Batista de Vila Esther. Deus os abençoe. Amém. Você não está acostumado com